não, capaz do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o 127 da harpa cristã. 127, amém? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus.
trabalhos serão findos, bênçãos vão servos desfrutar, e Jesus os saudarás bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. As palmas louvam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Paz do Senhor a todos, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar sobre os pés que eu vou fazer uma oração. Amém? Altíssimo Senhor, soberano Deus, aqui nós estamos na Tua presença, meu Pai, mais uma vez, que o Senhor venha ter na vida de cada um que está aqui, meu Deus, a Tua bênção, a Tua glória, meu Deus, que nós venha, meu Deus, clamar ao Senhor, o único que tudo pode, que tudo vê. Aqui nós estamos, meu Deus, diante da Tua presença. Coloca cada irmão que está aqui nas Tuas mãos, meu Deus, porque só a glória do Senhor, aleluia, glória a Deus, que nós venhamos ficar firmes na Tua presença, que esse culto maravilhoso de hoje, nós venhamos aprender um pouco a mais, meu Deus, que a glória do Senhor venha sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre a vida de cada um presente na Tua casa, que assim seja, amém. Glória a Deus. Queria dar a oportunidade agora do louvor para Jaqueline. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor já se faz presente em nosso meio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Adorar a Deus,
cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Aplaude ao nosso Deus, amém? Glória a Deus, amém. Vamos dar continuidade à leitura do Gênesis com a irmã Aline. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir vossas Bíblias lá em Gênesis 11. A Torre de Babel, amém? Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviam de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre.
que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor lhe disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali para a superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Porque isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Versículo 10. São essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois gerou Salá. Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Réu. E depois que gerou Réu, Peleg viveu 290 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 20. Réu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Réu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, e Naor e Ará. Essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor, Ará, e Ará gerou Ló. Ará morreu na terra de seu nascimento em Ur, um dos caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Mica e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Versículo 31. Tera tomou Abrão, seu filho Ló, filho de Ará, filho de seu filho Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Amém? Eu não consigo, eu acho que Deus fez a mim ler isso daqui, gente. Só versículo difícil que trava minha língua. Assim, agradeço minha oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Amém, irmã. A mocidade já está com a oportunidade. Em seguida, as irmãs. Glória a Deus, aleluia. Som. A Mocidade Manancial cumprimenta a igreja com... A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Abençoa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pai santo, Deus, oh glória.
pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que ela estava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Eu acho que essa música Pedro gostaria de ter cantado, de ter louvado aqui na Galileia. Para ele foi destinada uma morte de cruz. Mas quando o colocaram na cruz, ele falou: não, peraí, olha, faz o seguinte, inverte. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu era um pescador, era uma pessoa que morava aqui na beira da praia, era uma pessoa que não tinha futuro, era uma pessoa que não valia nada. Ele me salvou inclusive do poder dessa morte, do poder dessa dor. Eu sou salvo. Glória a Deus, aleluia. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação.
Glória a Deus. O círculo de oração Dorcas cumprimenta a igreja. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. Ele sabe. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele, somente não falhará. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Sabe por quê? Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Não falhará. Somente ele não passará. E as palmas louvam o nome do nosso Senhor, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Amém. Vamos dar agora a hora da oferta. Eu vou chamar aqui a Camila. Cadê ela? Para falar da oferta. E o pastor Júnior
o louvor, tá bom, pastor? Glória a Deus. Paz para a igreja, amém? Abre as nossas Bíblias no livro de Malaquias, no seu capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que nessa noite nós venhamos dizimar, nós venhamos ofertar com alegria na casa do Senhor. Todos os irmãos meio é o cansaço da semana. Semana começou fria, né? Mas nós temos um motivo maravilhoso de estar aqui adorando ao Senhor. Então, que nessa noite nós venhamos ofertar com alegria, que nós venhamos dar o nosso melhor para o Senhor, porque a casa do Senhor, ela necessita e ela precisa. Então, que venhamos não dar por necessidade, mas que nós venhamos ofertar como se nós estivéssemos dando para uma pessoa, né? Que é a melhor de todas, que é o nosso Senhor, né? Então, oferte com alegria na casa do Senhor e que você faça a prova do Senhor, porque as janelas do céu, elas vão se abrir quando nossa oferta, ela é generosa, quando a nossa oferta, ela é de todo o coração. Então, abençoa a casa do Senhor, que você automaticamente será abençoado, amém? E eu agradeço a oportunidade, as palmas do vosso Senhor. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar, amém? Glória a Deus. Hoje eu vou fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no teu altar. Eu vou renascer pra sempre, vou recitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no teu altar. Eu vou renascer pra sempre, vou recitar pro meu Senhor. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Eu sei que vim do parque do sopro divino, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. E veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas no meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Porque está na
virtude do Altíssimo. Me dá o poder de Cristo, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá o poder de Cristo, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá o poder de Cristo, quero ver tecido da sua cura. Me dá o poder de Cristo, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Glória, aleluia. Você pode adorar a Jesus, aplauda Ele em nome de Jesus, oh glória, aleluias. Deixa eu apresentar os irmãos que estão cooperando conosco, né? A nossa irmã e os filhos, Gabriela, amém? Glória a Deus. E os filhos estava sem ministério, igreja. Estava sem ministério. Seja bem-vinda, Gabriela, sinta à vontade, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Como que a igreja vai dizer, a Gabriela? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Volte sempre na casa do Pai. E se gostar, fique bastante feliz e contente até Jesus voltar. Amém. Aplauda Jesus, agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Agora é a hora da palavra. Pastor, chegar aqui. Eu vou pedir para a irmã, a Marilene, orar pelo pastor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar? Pode a igreja se levantar. Amém. Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor, permitindo que o Senhor tome o Teu servo nas Tuas mãos, para que ele possa ministrar a Tua palavra, Senhor, com esclarecimento, meu Pai, com diligência, meu Pai, e compromisso, meu Pai querido, diante de Ti, Senhor, para que o nosso conhecimento venha crescer, meu Pai querido, em nome de Jesus. Tira todo impedimento, toda barreira, meu Pai, tudo aquilo que possa impedir, meu Pai, neste momento, Senhor, de aprendermos mais de Ti, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão bem? Amém. Tempinho frio, problemas, gripe, a gente acaba ficando meio resfriado. Tomei um gelado nesse domingo aí, enquanto meio resfriado, né? Escorrendo, mas Covid não, vai para lá em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Querido, nós estamos com um estudo da carta aos Efésios. O tema nosso é a mensagem de Efésios para a igreja atual, né? Então, nós vamos ler hoje do capítulo 1. Nós vamos ler ainda o versículo 1, 2 e 3, e 4 e 5. Se der tempo, a gente vai comentar esses versículos, amém? Não é o objetivo aqui fazer um comentário do livro de Efésios, mas tratar aqui de alguns temas conforme o Espírito de Deus nos dirigir aqui. Capítulo 1, verso de número 1. Acho que todos já conhecem a carta aos Efésios. Todos leram essa semana para entender. Amém? Amém? Vocês não se importam de eu ficar com essa máscara não, né? Que o negócio está... Posso ficar tossindo aqui não. Ainda comi um bolo com coco, aí piorou. Aí... Amém? Todos acharam? Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Só até aqui, sente, glorifica a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Hoje o tema é unidade e adoração. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, sempre há em nós, pregador da palavra de Deus, algo de temor na nossa vida, né? Falar das coisas santas, instruir o povo de Deus, a igreja do Senhor. Precisamos tomar cuidado com aquilo que fala, porque ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos do Senhor. Então há temor e tremor diante de Deus, independente da experiência, do tempo que nós temos de cristão, de manuseio da palavra de Deus. Sempre é bom estar na direção do Espírito Santo. A mensagem aos Efésios aí, amados, tem uma importância muito grande para a igreja de Cristo nos dias atuais. E eu disse aqui na semana passada, se esse livro não fosse tão ignorado, desconhecido e pouco estudado, não haveria tanta confusão na igreja de Cristo nos dias atuais. Então, uma das formas mais belas por meio das quais a igreja expressa a sua adoração ou a sua unidade, revela-se quando ela se reúne para adorar a Deus. Então a adoração é um elemento importantíssimo para compreendermos a unidade da igreja. É quando a igreja se reúne que nós mostramos a nossa unidade através da adoração. Mas será que existe aí uma forma correta para adorar a Deus? Adoração relaciona-se com amor, e amor expresso em palavras e atos. Não diz respeito tanto a cânticos e muito menos a momento de louvor. Então, a adoração é algo que nunca abandona aquele que ama a Deus, em momento algum. Então, aquele que ama a Deus, ele vive em adoração. Tudo para ele é motivo de adorar a Deus. Amém? Então, é uma atitude que jamais abandona aquele que ama a Deus. O crente tem motivo para adorar a Deus em todo o tempo. Amém? Então, aqui Paulo, queridos, ele se apresenta. Paulo é o escritor da carta e ele se apresenta aos destinatários aí, que são os cristãos em Éfeso, e ele deixa aqui claro de que ele é o autor da carta, que ele é o apóstolo escolhido por Deus, que o próprio Cristo o chamou para esse ministério, conforme ele vai dizer no capítulo 3, no verso 7, aqui diz assim: fui eleito ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Esse poder que ressuscitou Jesus Cristo, que manifestou ele para nós, segundo o versículo 19 do capítulo de número 1, versículo 20, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita. O poder de Deus, a vontade de Deus, é pela força do seu poder. Então Paulo se identifica aqui ao destinatário e não deixa dúvida de que ele é o autor da carta. Paulo também identifica aqui os destinatários da carta, chamando-os de santos e fiéis em Cristo. Amém? Ou seja, os cristãos que estão em Éfeso. Paulo dirige aos santos e fiéis. Eu falei aqui que não, a carta não foi dirigida a todos que estavam em Éfeso, nem muito menos a todos que estavam na igreja, mas os santos e fiéis em Cristo. Então, só para iniciar aqui, santidade e fidelidade advém de estar em Cristo.
Então, a santidade e fidelidade, ela advém do estar em Cristo, amém? Então, em Cristo é a condição da existência da nova criatura, ou da nova vida. Paulo vai escrever aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a condição para ser santo e fiel, santidade e fidelidade, ela vem de estar em Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer isso, capítulo 15 de João, do verso 1 ao versículo 11, e algumas vezes, várias vezes, ele vai dizer: aquele que está em mim, se alguém permanecer em mim, em mim, em mim, em mim, em mim, ele vai dizer, esse vai dar muito fruto. Então, a condição que nós estamos diante de Deus é de estar em Cristo. E aí Paulo chama santos e fiéis em Cristo Jesus. Em Cristo, o cristão, na verdade, ele é santo e fiel. Ou seja, santos e fiéis são características advindas de estar em Cristo. Amém? Então, aquele que está em Cristo é nova criatura. Paulo diz aos Efésios aqui mesmo, no capítulo 4, versículo 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é gerado ou criado em verdadeira justiça e santidade. Então, essa é a condição de estar em Cristo. Paulo, em todos os seus escritos, em todas as suas cartas, ele vai usar essas palavras, esses termos, 185 vezes ele vai dizer em Cristo, de Cristo, por Cristo, com Cristo. Essa é a condição, e Paulo está dizendo que a condição dos que estão em Cristo é essa, de serem chamados, de ser eleitos, de serem predestinados para ser alguma coisa, para ser alguém. Paulo diz que ele também foi eleito para ser alguma coisa, e o que ele vai dizer posteriormente, o que ele foi chamado para ser, como eu já disse, que ministro do Evangelho pelo poder de Deus. Amém? Então, a condição aqui de ser santo e fiel depende de estar em Cristo. Amém? E essa fidelidade nada tem a ver com a fidelidade que Paulo vai dizer aqui no capítulo 6, no verso 21. Paulo vai dizer assim, sobre que Tíquico, que é o portador da carta, diz assim: ora, para que vós também possais saber como estou e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Fiel ministro, essa questão aqui, amado, de ser fiel ministro, obreiro, servo do Senhor, ela depende do esforço próprio de cada um, e isso é pertinente a poucas pessoas ser fiel ministro de Cristo. Segundo a condição aqui de estar em Cristo, santidade e fidelidade, depende de estar em Cristo. E essa é pertinente a todo cristão, aquele que está em Cristo. Então, santidade e fidelidade depende de estar em Cristo. Então, Paulo diz aos santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. Paulo faz uma breve saudação, se apresenta, e aí ele vai agradecer a Deus, vai desejar paz, graça. Eu já falei sobre isso, que é a paz, o que é a graça, né? Graça é o favor imerecido de Deus, o amor de Deus derramado por pessoas que não merecem e que não fazem outra coisa a não ser aborrecer a Deus, com palavras e ações. Paz é aquele sentimento, aquele estado de espírito que você pode andar no vale da sombra da morte e nada temer. Essa é a paz que vem de Deus. Pode estar o mundo desabando, como diz o hino antigo, diz assim: pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Então, o mundo pode abalar, mas você está seguro, porque Deus é fiel e você tem paz nele. Amém? Então, Paulo começa aqui, fazendo aqui uma apresentação, e após uma breve saudação, Paulo ele vai aqui se voltar para Deus e derramar-se em louvor, em adoração a Deus. No versículo 3, como está escrito, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Do verso 3 ao verso 12 é uma tacada só. Paulo vai abrir o coração, se derramar em adoração diante de Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus pelas bênçãos recebidas. Amém? Então Paulo se derrama em adoração. E eu disse que é uma das formas mais belas de mostrar a unidade da igreja é no momento da adoração. Então Paulo está expondo aqui o seu coração, abrindo o seu coração e bendizendo ao Senhor. Então adora aquele que tem motivo para adorar. Então quem adora, adora por aquilo que recebeu das mãos de Deus ou por reconhecer a grandeza dele. Então dos versículos aqui, do versículo 3 em diante, nós devemos analisar isso aqui, irmãos, do ponto de vista de quem faz uma adoração a Deus. Então toda declaração, qualquer declaração de Paulo deve ser vista aqui com o objetivo de alguém que faz uma adoração. Deve ser visto do ponto de vista de adoração. Amém? Então quem adora, adora por aquilo que recebeu de Deus, ou por reconhecer a sua grandeza. Eu disse que a adoração a Deus não diz respeito tanto a cânticos, nem muito menos momento de louvor. Amém? Então, aqui a gente entende que Paulo está louvando a Deus, né? Por aquilo que ele recebeu, ou seja, por reconhecer as bênçãos de Deus. Então, a partir do versículo 3 aqui ao 12, o contexto é de agradecimento por bênçãos recebidas. Então, quando a gente lê isso aqui, precisa entender o contexto da história. Não podemos isolar versículos aqui para impor doutrinas, tá bem? Então, aqui no contexto é de agradecimento e adoração. Então, a estrutura dessa carta, só para a gente entender, você que está aí aprendendo a hermenêutica, a interpretação da Bíblia Sagrada, com o pastor Marcos. Então, só para a gente entender aqui, a estrutura dessa carta é semelhante ao Salmo 103. Assim como Davi bendiz ao Senhor, Paulo também vai bendizer pelas bênçãos recebidas. Tá bem? Então, o contexto aqui é de adoração. E toda e qualquer declaração de Paulo deve ser analisada com base na adoração. E sobre a adoração, amados, é preciso aqui observarmos que só há duas maneiras pelas quais se adora a Deus. Eu falei duas maneiras pelas quais se adora a Deus. Pastor, e quais são essas duas maneiras? Primeira, é reconhecer ou fazer referência àquilo que Deus fez, ou seja, os benefícios recebidos de Deus. E a segunda maneira é fazer referência aos atributos de Deus, reconhecer a grandeza de Deus. Isso é adorar. Diferentemente, é claro, dos cânticos, das composições, né, que muitas vezes não é nem hino, nem espiritual o que se canta. Eu não vou levar aqui, claro, por esse lado para não ofender ninguém, não quero confusão com ninguém. Mas adoração, primeiro você reconhece e agradece as bênçãos recebidas, ou você reconhece a grandeza, os atributos de Deus. Então vamos ver, no Salmo 103, para a gente entender. Davi diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A partir do versículo 13, ele vai aqui relatar os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus. Versículo 3, versículo 4 diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua alma da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Então aqui o Salmo 103 faz referência aqui, amado, aos benefícios recebidos ou concedidos por Deus. Paulo segue aqui na carta, no capítulo 1, do versículo 3
ele vai fazer referência às bênçãos de Deus. Paulo vai dizer: bendito seja Deus, ou Deus e Pai de nosso Deus, porque nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então Paulo vai bem dizer, e ele vai relatar as bênçãos de Deus. Quais foram as bênçãos? Bênção da eleição, bênção da predestinação, bênção da adoção. Tudo isso é bênção de Deus. Amém? Então, no Salmo 104, Davi vai falar agora da magnificência de Deus, dos atributos de Deus. Observa lá, Davi vai fazer essas duas maneiras de adoração. Eu disse que a primeira maneira é agradecer, reconhecer, fazer referência aos benefícios de Deus. E a segunda maneira é reconhecer a grandeza, os atributos de Deus. No Salmo 103, versículo 1 e versículo 4, Davi vai dizer a mesma coisa. Bendiz a minha alma ao Senhor, ó Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina e põe nas águas os seus vigamentos, das suas câmaras faz nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Versículo 4, faz dos ventos os seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Então observa aqui que Davi, no Salmo 103, ele reconhece as beneficências de Deus, as bênçãos de Deus. Deus cura, Deus opera, Deus, né? Salmo. E aqui no Salmo 103 ele está reconhecendo os atributos, a grandeza de Deus. Então adorar a Deus, primeiro é reconhecer as bênçãos, agradecer pelas bênçãos, e segundo, reconhecer os atributos de Deus. Isso é louvar a Deus, isso é adorar a Deus. Então quando eu reconheço a grandeza de Deus, eu adoro a Ele. Agora, amados, eu não vejo em lugar algum da Bíblia Sagrada o vocábulo obrigado. Nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Nenhum santo, nenhum apóstolo, nenhum discípulo de Cristo, alguma vez sequer na Bíblia diz obrigado, Jesus. Nenhum momento da Bíblia Sagrada. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Jesus. Não existe isso. Isso é mania do homem dentro da igreja. Na Bíblia Sagrada é glória ao teu nome. Bendito seja Deus. Bendito é o teu nome. É assim que se bendiz ao Senhor. Palmas para Jesus. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Não estou falando que é uma forma de não adorar, mas palma não adora Jesus, de maneira nenhuma. Não estou criticando aqui quem bate palma, lógico, nós adoramos bater palma, né? Mas não vemos isso na Bíblia Sagrada. Não tem isso, irmãos. Então nenhum vocábulo na Bíblia Sagrada inteira você não vai ver a palavra obrigado. Muito obrigado, Jesus. Não, de todo não é errado, mas isso não é exaltar, glorificar a Deus. Bendito seja Deus. É? Mas não tem na Bíblia, isso não existe na Bíblia, isso não é forma de adorar a Deus. Mas, sim, claro. Então, eu estou falando que, será que existe uma forma de adorar? Não tem, estou falando que isso não tem na Bíblia porque assim... Não, isso não desmerece ninguém. Só que eu não vejo isso na Bíblia Sagrada, de maneira nenhuma, né? Então, se você quer exaltar, glorificar a Deus, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor. Isso é a forma de adorar, segundo a Bíblia Sagrada. Amém? Então, isso aqui não é questão de crítica, muito menos de impedir. Não, nós adoramos o Senhor, bate palma, aplaude o Senhor, porque a Bíblia manda, no Salmo 147, aplaudir ao Senhor com palmas, né? Todos moradores. Isso é para... Só que a gente não vê isso. Palmas para Jesus. Eu estou falando que eu não vejo na Bíblia Sagrada isso, entendeu? Então, isso é forma de homem. Você gosta de música secular? E eu falo assim, não, por isso que eu não escuto louvor. Mas então observa aqui, irmãos, que Paulo ele adota a mesma linha do salmista. Amém? E isso aqui, irmãos, não é... Eu não estou aqui defendendo a adoração, né,
que nós vemos só na Bíblia Sagrada, porque toda forma de adoração é aceitável diante de Deus. Você se prostra, você faz o que você quiser na presença de Deus, se você acha que está adorando a Ele. Só que a adoração bíblica é diferente. Hoje a gente entende que essa adoração que se vê hoje por aí, as pessoas dão muito mais vazão à carne do que ao Espírito, tá vendo? Então isso obviamente, não é bíblico. A liberdade. Então a gente tem que tomar, é claro, cuidado com isso. Então, o louvor a Deus aqui começa com o imperativo bendito seja. Então, nas Escrituras Sagradas, a palavra bendita, ela possui vários significados. Aqui o uso dela está relacionado à adoração, ao louvor. Então, bendizer quer dizer bem, tá? Bendizer é dizer bem. E é o mesmo que elogiar. Então, é o mesmo que elogiar. Aquele que adora a Deus está elogiando, agradecendo a Ele pelas bênçãos e reconhecendo os seus atributos. Então, Jesus disse assim, no livro de Marcos, capítulo de número 9, do verso 38, de Marcos 9, 38, João, ele vai chegar para o mestre e dizer assim, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônio, e nós lhe proibimos porque ele não nos segue. E aí Jesus diz assim, olha, não proibais, porque ninguém há que possa fazer milagre em meu nome e a seguir falar mal de mim. Então você bem dizer é dizer bem, elogiar alguém, é honrar alguém, é louvar alguém. Isso é louvar, isso é honrar. Então Paulo está dizendo, bendito seja aquele que adora o Senhor, bendiz o seu santo nome. Como Davi diz, bendiga o seu santo nome em tudo que há em mim. Amém? Então ninguém pode adorar e em seguida falar mal, né? A gente fala mal do próximo, né? Elogia aqui e do outro lado fala mal, né? Mas aquele que bendiz é a mesma. É claro que é imagem e semelhança. Mas tome cuidado, o Tiago vai dizer que aquele que julga, né, é juiz, não julgue seu irmão. Porque se você julga, você está tomando o lugar de juiz, né? Então deixa lá. Então voltamos aqui. Então Paulo começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvador não, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o mesmo Deus que você adora, Ele quer que você veja Ele como Pai, né? E Deus, Ele se fez Pai por amor e por misericórdia. Deus se fez Pai, diferente mesmo dos outros deuses ou das entidades que são tiranos, são irados e são exigentes dos seus adoradores. E não trata ninguém como filho, mas no cristão é diferente. O mesmo Deus que ele adora é o mesmo Deus que ele vê como Pai. Então nós somos adoradores e filhos ao mesmo tempo de Deus. Então Paulo está dizendo, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor. Por que nosso Senhor? Porque nós somos dele e ele é nosso também. Nós somos dele, como diz o Cantares, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Então nós somos dele e ele é nosso Senhor, oh glória, amém? Então voltamos aí, Paulo ele ainda aqui prossegue na sua adoração dizendo que ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Aqui nós vamos aqui analisar rapidamente bênçãos espirituais e regiões celestiais, tá bom? Então
Então, como cristão, precisamos saber que não há uma sequer bênção que não esteja determinada por Deus. Todas as bênçãos de Deus já estão determinadas para a sua vida. Mesmo que elas são eternas, elas se manifestam no tempo para a nossa vida. Então, todas as bênçãos de Deus para a sua vida já estão determinadas pelo propósito de Deus, para aquilo que Ele nos chamou. O problema agora é lembrar que há bênçãos diferentes para um e para outro. Não somos diferentes, mas as bênçãos são diferentes para um e para outro. Pastor, Paulo diz que as bênçãos aqui são espirituais. Mas será que existe bênção que não é espiritual? Certamente não. Todas as bênçãos são espirituais, porque todas elas vêm dele, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Todas as bênçãos são espirituais, e nós devemos ver como bênçãos materiais e espirituais ao mesmo tempo. Não, por quê? Assim, por exemplo, como a salvação, o livramento, ou desde o emprego ou um carro, todas as bênçãos são espirituais. Todas as bênçãos são espirituais e nós devemos reconhecê-las como espirituais. Por quê? Para Deus não há diferença entre o material e o imaterial. Deus não, para Ele não tem diferença. Para nós sim, para Ele não. Deus nos vê como espírito, mesmo sabendo que nós temos um corpo, Ele não desconsidera isso. Porém, o nosso corpo deve ser usado de modo que espiritualmente seja santificado. Agora, por exemplo, uma bênção do dinheiro. O dinheiro pode perverter o nosso coração. Por quê? O dinheiro é bênção material, mas eu vejo ele como espiritual. Se eu vejo essa bênção como material, e aí eu me torno avarento, então eu estou pecando, porque a avareza é obra da carne. E se eu transformo essa avareza em idolatria, já é o pecado do espírito, porque idolatria é pecado do espírito. Idolatria, feitiçaria é pecado do espírito, e não da carne. Então, ela pode perverter o meu coração. Mas por que se o dinheiro não é bênção espiritual? Porque há uma correlação em tudo que é material e espiritual. Então há uma correlação em tudo que é material e espiritual. Amém? Você entendeu isso aí? Então, todas as bênçãos devem ser vistas como espirituais na nossa vida, sejam elas quais forem. Desde um carro, uma casa, um emprego, tudo é bênção de Deus, e é bênção espiritual, que é dada, está determinada por Ele. Já foi determinada através do Espírito de Deus. Em Cristo, Paulo diz em Cristo, porque todas as bênçãos estão ocultas, estão contidas em Cristo. Então, quando Paulo diz que elas estão em Cristo, ele reconhece a soberania do Filho de Deus. E tudo vem dele. Paulo vai dizer que tudo é dele, por meio dele, para ele. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, tudo vem de Cristo. Todas as bênçãos que nós recebemos, elas são advindas de Cristo. E elas estão em Cristo. Agora, só para você entender, há um contraste significativo entre aquilo que é material e espiritual. A respeito de bênção, não. A respeito de bênção, você precisa ver todas as bênçãos como espiritual, porque vem de Deus. Agora, com outra relação, por exemplo, tudo que é espiritual, ela vem de Cristo. Paulo faz uma distinção, e ele vai escrever isso aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15. Então, como que eu sei que é essa diferença entre material e espiritual? Se eu estou dizendo aqui que as bênçãos são todas vistas, ou devem ser vistas como espirituais. Porém, há uma diferença aqui, um contraste significativo entre o que é espiritual e o que é material. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 46 ao 49. Então, primeiro se estabelece o que é
natural. Essa diferença aqui que Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Poderia ler só o 48, né? Mas vamos ler aqui. O 46 diz assim: mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, ou seja, o natural. E depois o espiritual. Primeiro, aqui Paulo está dizendo que se estabelece o que é natural, depois o que é espiritual. Versículo 47. Primeiro o homem, sendo da terra, é terreno. Segundo o homem, é do céu. Qual o terreno? Tais também são os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também a imagem do celestial. Então aqui Paulo faz uma distinção em dois ambientes, o natural e o espiritual. Segunda coisa, tudo o que é concernente a Cristo é espiritual, e tudo que é concernente a este mundo é natural, é material. Vamos lá, 1 Coríntios ainda aí no capítulo 10 agora, no verso 4. 1 Coríntios 4, 10, versículo 4 diz assim, vou ler do verso de número 3, tá bom? 1 Coríntios 10, verso 3 e 4, diz assim: todos eles comeram da mesma comida espiritual, e todos beberam, versículo 4, da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então tudo que é concernente a Cristo é espiritual. Você entendeu? E tudo que é concernente ao mundo é material, é natural. Terceira coisa, aqueles que nascem de Deus são espirituais e passam a ser casa espiritual. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, no verso de número 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o que é da terra é natural, é material. E o que é do céu, de Cristo, é espiritual. Jesus disse isso aqui, fazendo essa contração. Jesus disse isso para Nicodemos, no capítulo de número 3 de João, no verso 6. Jesus disse assim, ao falar a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, tudo que é nascido da carne é carne, tudo que é nascido do Espírito é Espírito. Então somente depois de nascer de novo, nascer do Espírito, é que nós passamos a desfrutar as bênçãos de Cristo, as bênçãos espirituais. Capítulo 1 de João também, no verso número 12. João, primeiro evangelho, João, capítulo 1, versículo 12 e o 13. Mas a todos os que receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aquele que é nascido de Deus é espiritual. Posso ouvir um amém? Então, vamos fazer aqui, amados. Paulo está falando de bênçãos espirituais. E aí, quando nós tratamos nesse livro, nessa carta aos Efésios, e nós não podemos isolar os atributos de Deus, nem muito menos as qualidades de Deus, conforme Paulo está escrevendo, ele fala de bênçãos. Para não entrar na questão aqui das doutrinas que Paulo vai usar, falar sobre
bênçãos, Paulo acrescenta aqui, né, sobre as bênçãos e a graça, ou a relação entre a bênção e a graça. Na Bíblia Scofield, de referência, alguém conhece a Bíblia Scofield? O pastor conhece? Capítulo 1, versículo 1 aqui no comentário, na nota de rodapé, há um comentário que diz assim, ó: um santo no Novo Testamento não é uma pessoa sem pecado, mas um pecador salvo. Tá? Então, só para você entender isso aqui, a diferença entre bênção e graça. Paulo está tratando das duas coisas aqui. Obviamente, Paulo não vai falar da graça nesse primeiro capítulo aqui. Paulo está falando de bênção. Tá bom? Então, só para a gente entender. Graça, o que é graça? Graça é aquilo que Deus ofereceu ao homem, uma oferta, tá? Então, vamos entender aqui. Em uma mensagem evangelística, ou de cunho evangelístico, numa pregação, é plenamente aceitável a gente falar: Deus salva o pecador. Isso é normal num culto, numa mensagem de cunho evangelístico. Isso é fato, porque Deus veio salvar o pecador. Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz que, assim, que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar, capítulo 1 da primeira carta de Timóteo, versículo 15, assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, numa mensagem evangelística, é aceitável você dizer que Deus salva o pecador. Porém, numa mensagem de ensinamento como essa, eu posso usar a mesma linguagem? Não. Por quê? Jesus disse para Nicodemos, capítulo 3 de João, verso número 6. Verso 3, aliás. João, capítulo 3, versículo 3. Jesus disse o quê? Se alguém não nascer, na verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Capítulo 3, versículo 3. Jesus respondendo disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então observa aqui, irmãos, que a mensagem, quando é uma abordagem teológica, é diferente de uma abordagem evangelística. Então, numa pregação com o objetivo de salvar perdidos, eu posso dizer que Deus salva o pecador, senão nós não teríamos sido salvos. Mas no ensinamento eu não posso dizer que Deus salva o pecador, porque Jesus disse que só aquele que é nascido de novo pode ser salvo. É salvo e pode ver o reino de Deus. Alguém está entendendo? Então, a salvação, ou a oferta da salvação, é para todos os pecadores, amém? Mas só os regenerados, nascidos de novo, o novo homem, são salvos. Porque é preciso fazer, na verdade, essa distinção aqui. Porque é preciso fazer essa distinção aqui da questão de Deus salva o pecador e só é salvo aquele que é nascido de novo. Jesus disse: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Porque o pecador, ele não pode ser, como diz Paulo aqui, santo e fiel, antes de ter o encontro com Cristo. Então, por que a gente faz essa distinção aqui? Primeiro, Cristo não é ministro do pecado. Gálatas capítulo número 2, verso 17. Gálatas 2, versículo 17. Diz assim: se nós que procuramos ser
justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, só é salvo aquele que é nascido de novo e passa a ter uma nova vida, uma nova criatura. A condição é estar em Cristo. Segundo, aqui vale salientar que somente o homem, ou o novo homem, é salvo, e não o velho homem. O velho homem precisa morrer com Cristo na cruz, para que ele possa ser salvo. É como Jesus disse, em Mateus capítulo 15, versículo 13: a planta que meu pai não plantou, ele arranca. Mateus 15, versículo 13. Para que possa morrer e nascer de novo. Senão não pode ser salvo. Então o velho homem não é salvo, mas através do Evangelho a graça o alcança. E desta maneira Deus salva o pecador. Através da graça. Paulo vai dizer aos Efésios do capítulo 2, ele vai dizer assim: porque nós somos salvos por meio da graça, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o velho homem, ele é salvo pela graça. Então a graça é oferecida a todo homem. A oferta da salvação através da graça é oferecida a todos. A bênção, não. Então vamos ver. O novo homem é salvo, regenerado, torna-se santo e justo diante de Deus. O novo homem não é mais pecador. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, nós já lemos aqui, o 46, né? Vamos ver o 45. Voltamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 45. Diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivente. Então, o novo homem é espírito. E é salvo, regenerado, nasceu de novo. Aí sim, pode ser salvo. Para entendermos essas questões pertinentes à bênção e à graça, faz-se necessário divisarmos bem o antes e o depois do novo nascimento. Então, a graça de Deus, anota aí, é destinada ao velho homem. E as bênçãos de Deus são concedidas ao novo homem. A graça é oferecida a todos os homens, ao pecador, ao velho homem, à natureza caída, aos filhos da ira. Essa é oferecida a graça. As bênçãos não. Paulo está dizendo para quem? Para os santos e fiéis em Cristo, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Paulo não dirige a carta aos ímpios, ao velho homem. E Paulo não está explanando o evangelho, não está falando nada. Ele está somente colocando os pontos fundamentais do que é concedido aos santos e fiéis, as bênçãos. Paulo está louvando a Deus, bendizendo a Ele pelas bênçãos. Então, segunda coisa, a graça se manifesta a todos os homens. Romanos 5,18. Vamos ler. É bom ler a Bíblia. Alguém está entendendo? Pois assim como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça ou a bênção. A graça sobre todos os homens para justificação da vida. Terceira coisa, a graça de Deus é a oferta de redenção a todos os homens. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito é depois de Timóteo, antes de Hebreus.
Tito capítulo 2, versículo 11. Diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então o que é oferecido? A graça. O que se manifestou? A graça. Quem é a graça? Cristo Jesus. Quando Cristo se manifestou, Ele trouxe salvação a todos os homens. Então é a graça que é oferecida ao homem, ao pecador. A bênção é para o santo, conforme aqui nós analisamos o texto de Paulo. Amém? Então, só para confirmar aqui, Isaías capítulo 9, versículo 2, diz que o povo que vivia na região das trevas viu uma grande luz. E um povo que estava à sombra da morte, brilhou a luz. Isaías capítulo 9, acho que é isso mesmo. Estou aqui poetizando. Isaías 9, versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quando Cristo se manifestou, trouxe salvação a toda a humanidade. Amém? Então a salvação é pela graça. Então, antes de o homem ter um encontro com Cristo, por meio da fé, a salvação de Deus é manifesta por graça. Amém? Que é favor imerecido de Deus, concedido ao homem perdido. Concluímos aqui que a graça de Deus é destinada ao velho homem, a velha criatura que está morto em delitos e pecados, vendido como escravo ao pecado, que por natureza é filho da ira e precisa ser regenerado, precisa ter um encontro com Cristo, e só através da graça, que é pelo Evangelho, e é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Isso é a graça, se manifesta através do Evangelho. Então, só para confirmar isso aí, Tito capítulo 3, versículo número 7. Tito 3, 7, diz assim: a fim de que, justificado por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a fim de que, justificado pela graça. Então, o homem, ele é salvo pela graça, justificado pela graça. E antes de ter um encontro com Cristo, a graça se manifesta a ele. Amém? Pela graça que somos salvos. Então, por outro lado, a bênção de Deus são pertinentes ao novo homem. Gálatas 3, verso 26 e 27. Gálatas 3, verso 26 e 27. Vamos ver o que Paulo diz. Versículo 26 diz assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Então as bênçãos é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não está em Cristo, não tem bênção de Deus, bênçãos espirituais, bênçãos celestiais. A graça é manifesta para salvar, não a bênção. O homem não é salvo pela bênção, é salvo pela graça. Então Paulo está bem dizendo aqui: o Senhor, por esta graça, amém? Então vamos lá, o versículo 3, glória a Deus. As bênçãos é para os salvos, irmãos. A graça não é para nós, a graça é para aquele que está perdido. Nós já fomos alcançados pela graça. Então eu disse aqui, conforme a referência da Bíblia de Scofield, que um salvo no Novo Testamento não é um homem sem pecado, mas é um pecador salvo. Então as bênçãos é para nós. Nós fomos alcançados pela graça. Tá bom? Estou falando a graça manifesta, que é Cristo. Aí, se não nascer de novo, essa graça está sendo em vão, né, pastor?
Eita, de novo. Não tropeça. Oh, Jesus. Então, só para a gente entender isso aqui, irmãos, porque talvez aqui não sejam todos, talvez vocês nunca procuraram entender isso aqui, ou muitas vezes ouve-se. Então, o versículo 3 aqui é a chave para se entender o capítulo 1 de Efésios, tá? Paulo não está falando da graça, que é pertinente ao velho homem. Paulo não se ocupa aqui a pregar ou a explicar o evangelho. Ele se ocupa em apresentar os aspectos e pontos específicos do evangelho, a graça, e agradece, aliás, pelas bênçãos recebidas ou as bênçãos de Deus. Então, quando se fala de eleição, predestinação, aí pega-se isso aqui e tira daqui. Paulo está falando de adoração. Paulo está adorando a Deus. Então, tudo que ele declara aqui tem que ser visto do ponto de vista de adoração. Do novo homem, dos santos em Cristo, aqueles que estão em Cristo são fiéis. Então, eleição é, por acaso, motivo para divisão ou adoração? Eleição é motivo para divisão ou adoração? Então, você, com certeza aí, Paulo está bem dizendo pelas bênçãos espirituais, Então, capítulo 1, versículo 4, Paulo diz assim, que ele nos abençoou, Ele diz assim, pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, elegeu. Eu disse que aqui Paulo não está falando de graça, Paulo está falando de bênção, Então a gente precisa entender isso aqui. Então a eleição não é motivo para divisão, mas é motivo para adoração. A revelação de Deus aqui, através de Paulo, é para nós adorarmos, não é para dividir, discutir, debater, ir para a internet. E aí eu me admiro porque tem pessoas, irmãos, que se encontram discutindo por um ponto teológico e aí não se fala por anos. E aí causa divisão. Então observa aqui, irmãos, Paulo ele está falando de eleição como bênção. Ele diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais nas regiões celestiais. E uma delas é a eleição. Isso é bênção. Não é motivo para briga. Não é motivo para discussão. É para adoração. Para nos fazer levantar as mãos. Então talvez você já tenha se perguntado aí, por que os cristãos vivem brigando, debatendo, discutindo, indo para a internet para discutir sobre isso aqui? Paulo não está falando disso. Se Paulo estivesse falando de eleição do perdido, Paulo ia falar de graça, não de bênção. Eu estou falando que a graça é para o perdido, e a bênção não. A bênção é para o santo, para o salvo, para o novo homem. Então, infelizmente, a eleição seria, porventura, aí, uma doutrina pelas quais devêssemos brigar, discutir, ou entrar em disputas? Eu creio que não. Creio que a única razão que leva os cristãos, literalmente, a brigar por causa dessa doutrina, que é uma das mais belas doutrinas da Bíblia Sagrada, é a eleição, e o que leva os crentes, literalmente, a brigar, é que não entenderam o propósito dela, não compreenderam o propósito dessa doutrina. Eu estou falando que talvez muitos aqui nem ouviram falar disso, Então,
Só que ninguém pode ser salvo por mérito nenhum, senão não teria soberania na salvação, ninguém receberá. O pecador merece o quê? O inferno, a condenação, a ira de Deus. Mas mesmo assim me escolheu, glória. Né? Então, para você entender que o propósito da eleição, né? Ou o único propósito, ou talvez o mais elevado propósito, é para nos conduzir à adoração. Paulo está louvando a Deus, bendizendo, porque ele foi eleito para uma grande obra. Só que, porque ele diz que foi antes da fundação do mundo, e aí pronto, aí entra um negócio que Deus... Paulo não está falando que Deus escolheu um e outro não. Paulo não está dizendo que Deus faz uma seleção de A e B, de maneira nenhuma. Deus não faz isso. E como conciliar 2 terços da Bíblia Sagrada? Romanos 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não há diferença do pecador para Deus, de maneira nenhuma. Todos são pecadores. Deus não faz acepção. Mas em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou a humanidade de uma forma só. Então como pode Deus escolher um e a metade da humanidade vai para o inferno? Não, Deus não fez isso. Deus não escolheu assim. Jesus disse bem claro: ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crer será salvo. Não vamos entrar nesse inteirinho. Então, vai ter a eleição agora, só para você entender essa questão da eleição, né? Paulo diz assim, né? Paulo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 4. Para que a eleição? É para ser salvo? Não. É para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. E aqui, meu irmão, quando fala de ser santo e irrepreensível, o santo, que Paulo está falando no capítulo 1, no versículo número 1, santos e fiéis, são aqueles que eles lutam para fugir da aparência do mal, foge da prostituição, foge da avareza, foge da idolatria. São esses que são os santos, e eles se preocupam e se importam com o que as pessoas pensam a seu respeito, com o seu próprio testemunho, com a sua reputação, e vivam a vida para ser irrepreensível no mundo. Então, esses santos que Paulo está falando. Então, eu tenho que me importar com a minha reputação, o que as pessoas pensam de mim. E eu tenho que andar irrepreensível, que homem nenhum alcance essa graça no mundo, de ser irrepreensível. Mas Paulo diz, para ser santo e irrepreensível. Essa é a questão da eleição. O que as pessoas veem, se importam com o seu testemunho. E assim não basta só ser irrepreensível, mas eu tenho que ser santo também. Porque os fariseus eles eram irrepreensíveis, só que não eram santos. Por dentro era um sepulcro caiado. Tinha aparência externa, mas interiormente era. Então Paulo disse que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. A santidade ela é pesada por Deus. Deus vê o nosso interior. Mas o exterior quem vê são as pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 43, Jesus diz, Mateus 5, 43, se eu não me engano. Diz assim, ó: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Quem vê o nosso testemunho? São as pessoas. Então o santo ele precisa ser irrepreensível, fugir da aparência do mal, parar de enganar, parar de mentir. Isso é viver santo e irrepreensível diante do mundo. Então, é claro que a gente precisa se importar com o que as pessoas pensam de nós. E isso, ao meu ver, é o meu modo de pensar,
Que se eu, como um homem de Deus, alguém me vê como de Deus, e se eu der mau testemunho? Eu vou fazer com que a pessoa blasfeme de Deus, envergonhe o Evangelho de Cristo, e vou excluir essa pessoa do reino, porque eu acho que estou dentro, mas eu impeço o outro entrar. Como eu vi hoje, por isso que você tem que estar de maneira que não dê brecha para que o inimigo tenha o que falar de você. Dá tempo ainda, 9h30. Nosso horário já foi. Nosso horário já foi. Não saí nem do versículo 4. Tinha muita coisa ainda para falar, mas nós vamos continuar na próxima semana. Tá bom? Não vamos cansar os irmãos, não. Então, só para concluir aqui, irmãos, né? Paulo está falando de bênção, tá? Ele está bem dizendo a Deus pelas bênçãos que são concedidas por Cristo, e ele passa a descrever aqui no verso número 4, né? E uma delas é a eleição, como também ele nos elegeu. Essa é a ação de abençoar através da eleição, é exclusiva de Deus. Nos elegeu, e aqui Paulo nos elegeu nele, Paulo está dizendo. Então, considerando que Paulo estava escrevendo sobre bênçãos, considerando que Paulo estava adorando a Deus pelo que tinha recebido, considerando que Paulo estava escrevendo sobre aspectos a todos os cristãos, e considerando que méritos e qualidades são pertinentes à pessoa de Cristo. O homem não merece nada, todo o mérito é de Cristo, tá? Martim Lutero vai entrar nessa questão dos méritos, que o homem não é salvo por mérito, mas todo o mérito é de Cristo. Em Cristo nós somos eleitos, nele nós somos eleitos, tudo vem de Cristo. Amém? Então, considerando aqui que a carta foi escrita aos cristãos, aos santos que estão em Cristo Jesus. Então, conclui isso aqui. Paulo escreveu sobre o que é pertinente ao novo homem, os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é a condição para a posse da bênção, ou seja, estar de posse da nova condição, eleitos para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. E aí depois a gente fala sobre a eleição, sobre a escolha e sobre a predestinação. Jesus amado. Pastor, depois entre Judas, se Judas foi salvo ou não? Meu Deus. Entrou uma pergunta, entrou uma questão ali. Eu acho que não. Vocês estão aí? Agora. Amém? Então paramos aqui. Seja bendito o nome do nosso Deus. Terça-feira que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta em nome de Jesus. Isso é estudo da palavra de Deus, amém? Então, se você não dá um pulinho aí, um glória a Deus, marcha nesse vídeo, não tem problema não. É contanto que você entenda a palavra de Deus, amém?
Deus abençoe. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Adore a Ele, né? Bata a palma para Jesus aí, irmão. Glória a Deus, amém? Vamos colocar sobre os pés. Mas é bom o estudo da palavra, né? Hoje eu estava conversando lá com o pastor Fábio Sena e a gente estava falando justamente sobre isso. Que falta mais mudar o conceito, né? E mais ensinamento. O calvinista também, eu amo os calvinistas, a gente gosta. Glória a Deus. Depois, na terça-feira, nós vamos, pastor Lucilano. Glória a Deus. Tem umas questões boas na Bíblia. Vamos. Glória a Deus. Depois o pastor vai tirar uma questão. Judas foi salvo, sim ou não? Se coloque sobre os pés. Olha, pastor. Interceder por ele, né? Mas Jesus disse que ele estava predestinado para acontecer aquilo, não foi? E ele morreu obedecendo o que Deus mandou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor meu Deus. Espírito Santo, nos leve em paz para os nossos lares, que esta palavra permaneça dentro do nosso coração, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, abençoe o pastor Lucilano, que traga sempre esses ensinamentos, Pai querido, com sabedoria ao nosso coração, e abra sempre o coração do Teu povo para compreender e entender a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém, Jesus, amém, irmãos. Na quinta-feira, amanhã tem tarde da benção, né? Glória a Deus, amanhã tem tarde da benção. Na quinta-feira, pela manhã, consagração, e à noite, quinta-feira profética, um culto, quinta-feira profética, amém? Você não marchou hoje você aprendeu, quinta-feira você marcha. Glória a Deus. Dia 26, vai ter no sábado agora, palestra com os jovens, glória a Deus, amém? E dia 3, não perca o Acelera, meu Deus, vai ser forte, hein? Enche o teu vaso de azeite e vem. Meu Deus, de azeite e vem. Amém? Gabriela, que Deus abençoe, viu? Apareça mais vezes, tá? Traga os filhos aí, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Recebam a bênção, que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre, quando se confirma dizendo: vá em paz, não